Sejam bem-vindos a mais um episódio do ProsperaCast, o podcast onde você vai aprender a prosperar em todas as áreas da sua vida. E hoje nós temos aqui uma convidada especial que vai nos falar um pouquinho mais de qualidade de vida, saúde e nutrição. Seja bem-vindo, Sabrina Macedo. Boa noite, muito obrigada. É muito bom estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho do que eu sei da nutrição, porque a gente sempre tem tanto a aprender ainda, né? Por mais que a gente tenha conhecimento, trabalho na área, enfim. Então é muito prazeroso para mim estar aqui. Eu gosto muito de poder conversar, bater esse papo, poder falar um pouquinho para as pessoas e espero que seja bem proveitoso. Legal, será. Obrigado por aceitar esse convite. Apresenta um pouquinho de você pra gente, né? Conta um pouquinho como você se despertou para fazer nutrição, o que te levou a isso, né? Quais são as suas formações, se tem alguma especialização? Olha, essa foi uma pergunta que eu tive há muito tempo atrás e eu, para me despertar para a nutrição, começou ali numa paixão que eu tive por uma situação que aconteceu na minha vida, que eu queria muito ajudar a resolver. Então, isso já começou a me despertar para a nutrição. Eu consegui ver o quanto a nutrição era importante na vida de uma pessoa, né? O fator alimentar era extremamente importante. E a partir disso, então, eu lembro que eu estava na 8ª série. Nessa época. Foi bem cedo. Foi muito cedo. E eu tinha uma amiga que já estava começando a nutrição, que ela tinha prestado vestibular e ia iniciar a faculdade de nutrição. E eu fui perguntar para ela todos os detalhes, né? Como que você está se sentindo? O que você precisou estudar? Como que foi? A grade é o que você quer, né? Tudo que você vai estudar e tal. E aí aquilo me interessou ainda mais, porque desde sempre eu dizia que eu ia ser médica, porque eu queria cuidar de pessoas. Não fui médica, mas fui nutricionista, que cuidando de alguma forma eu estou. E foi quando eu finalizei a minha graduação, meu ensino médio, e eu falei, poxa, eu vou fazer nutrição. Naquele momento, algumas coisas me impediam de sair, né, fora da cidade, estudar tão longe, enfim. E aí eu me graduei na Unip, na Universidade Paulista de Araçatuba, em nutrição. Em janeiro de 2015, eu já estava colando o grau. Então, já faz uns 9 anos, né, mais ou menos, que eu já estou graduada, trabalhando na área. Iniciei na área de oncologia e depois de mais ou menos 2 a 3 anos ali, eu me despertei para a área também do esporte. E aí eu falei, poxa vida, são 2 áreas que eu gosto muito, então eu quero trabalhar com as 2. E aí foi onde eu comecei a me especializar. Então, logo que eu saí da faculdade de nutrição, eu me especializei em nutrição clínica e funcional pela universidade, pela FAMERP, né, Faculdade de Medicina. Logo em seguida, eu fiz uma outra pós-graduação em nutrição clínica e hospitalar, porque eu queria agregar algumas questões voltadas para a terapia nutricional, para onde eu estava me inserindo novamente, depois de um tempo. E fiz uma pós-graduação em nutrição clínica no esporte, né? Nutrição esportiva e estética. E aí foi onde eu comecei e continuei ali dando andamento nessa rotina profissional. Eu fui docente da Universidade AEMS, né, da Faculdade AEMS, onde eu estive ali por um bom tempo, mais de 4 anos, né, ministrando a disciplina de nutrição no esporte para os alunos de educação física, as disciplinas de nutrição clínica, nutrição e dietética para o pessoal da nutrição mesmo, né, da formação em nutrição, e também tive a oportunidade de ministrar a nutrição para o pessoal da gastronomia. Então foi uma experiência assim totalmente diferente na minha vida. Eu não estava falando de nutrição de forma técnica sobre só corpo humano. Eu estava falando de nutrição com foco total em alimento. Então foram experiências muito grandes assim na minha vida, que me colocaram assim como Sabrina hoje, como profissional hoje. E até hoje eu faço os meus atendimentos nutricionais na nutrição clínica, divido esse espaço hoje da parte clínica e ambulatorial com a parte hospitalar, porque eu também atuo na nutrição em terapia intensiva no hospital, né? Então eu acabo tendo também essa experiência, mas sempre com foco em fisiologia, corpo humano, doenças, recuperação, vitaminas, minerais, enfim, deficiências nutricionais. E tudo que eu consigo agregar também a esse conhecimento técnico para gerar mais resultados para meus pacientes.
Então é um pouquinho só. Eu ainda tenho muito pra ir. Nossa. É bastante coisa, né, que você comentou aí. E assim, uma coisa que eu vejo muito em você, Sabrina, assim, você é apaixonada pelo que faz. Eu gosto né? muito. E talvez por isso, né, que você tem, assim... quando a gente tem uma paixão por alguma coisa, a gente já faz com mais dedicação, com mais empenho, né? Eu acredito que por isso já tenha... Você se destaca, assim, eu posso dizer, né? Como nutricionista. Sim. Porque antes de te conhecer, eu tinha até algumas objeções, vamos dizer assim, com nutricionistas, né? Porque talvez um pouco falta de conhecimento, mas o que passam pra gente, antes da gente conhecer e fazer um programa nutricional... é que a nutricionista vai tirar tudo aquilo que você gosta. Para ser saudável, né? Você vai ter que comer bem, o que é mais saudável, nem sempre é aquele mais gostoso que você quer no dia a dia e tal. E quando nós fizemos aquela primeira consulta, eu lembro que foi totalmente diferente. Eu falei, o que você come no dia a dia, o que você gosta de comer, vamos adequar aqui só as quantidades e tal. Eu falei, poxa, que bacana, né? Pelo contrário, ao invés de eu tirar o que eu de comer, eu passei a comer mais, né? Exatamente. Será que é nutricionista mesmo? Meu Deus! Vamos fazer um teste aí, né, pra ver como que vai ser, mas... E foi um período, assim, que eu evoluí muito, né? Tanto em aparência física mesmo, né? O meu corpo, visivelmente, né, teve um desenvolvimento muito bacana. E também na disposição do dia a dia. Sim. Né? Então, eu tinha um rendimento muito melhor. Né? Porque eu acho que quando... Você pode falar um pouco mais sobre isso pra gente, né? Sobre essa questão. O que faz a gente ter mais disposição? É a questão do balanceamento, de quê? De proteína, qual que é? Aí a sua área. Explica pra gente como que funciona isso. Antes só de explicar a sua pergunta, o tema que você lançou aqui pra gente, quando você falou a questão de que quando me conheceu, porque a gente teve essa experiência nutricional, né? Eu sempre brinco com o paciente que é uma experiência nutricional realmente. É isso que eu quero proporcionar pro meu paciente. Escolher a nutrição esportiva para seguir na minha área, meu caminho, e escolher a nutrição oncológica também ali, pareando isso, me dá exatamente essa liberdade de trabalhar com o que eu tenho de metodologia, com o que eu acredito. Que eu não preciso ficar tirando nada do meu paciente. Se eu precisar tirar alguma coisa, é para minimizar aquele consumo, mas não para excluir extremamente da vida dele. E a nutrição esportiva e a nutrição oncológica clínica, ela te mostra exatamente isso, porque ela é pautada nesse caminho de adequação nutricional. Entende? Não de suspensão de alimentos. Sim. Então, se a gente for pensar hoje no foco de melhorar a disposição, melhorar ânimo, né? Se desenvolver, melhorar mentalmente também, raciocínio e tudo mais, eu tô pensando em uma junção de vários nutrientes. Não tem como eu culpar, por exemplo, uma proteína como responsável por me gerar mais disposição, mais ânimo. Eu preciso ter um consumo equilibrado desses alimentos. E hoje o que te gera energia é basicamente carboidrato. A gente não tá falando aí, gente, pelo amor de Deus, de comer 20 pãezinhos de uma única vez. Mas a gente está falando de incluir pães e massas com bastante controle dentro de uma rotina de alimentação. A gente está pensando aí tranquilamente em incluir até às vezes uma guloseima, algo que você goste muito, como o caso do açaí ali, que a gente conversou tanto na nossa consulta. Eu lembro da primeira consulta, foi justamente isso, né? Eu falei, eu tomo açaí praticamente todos os dias, eu adoro o açaí. Eu falei, vamos manter o açaí na dieta. Exato, e ainda a gente colocou 2 vezes no dia, porque foi o açaí com a fruta e o shake de açaí depois ainda. Então, percebe, na nutrição a gente está pensando na individualidade. Então, naquele momento, eu precisava que você tivesse mais energia, que você tivesse mais calorias dentro do seu dia, para que essas calorias se transformassem em músculo. E você tivesse realmente um carro andando na sua máxima potência. Carro não anda com tanque vazio. Sim. Carro anda com tanque cheio, tá? Pelo menos na metade tem que estar. É verdade. Mas o desempenho não é o mesmo. Então, a gente precisava naquele momento te dar mais energia. Te dar mais energia era exatamente adequar esses alimentos dentro do seu dia a dia. Acrescentar um ômega 3, que já era algo que você fazia uso, a gente só otimizou e manteve. Então, a gente sabe que é um anti-inflamatório, vai melhorar a cognição. A gente
otimizar isso com carboidratos complexos, com mistura de carboidratos simples e complexos. A gente está pensando ali em integrais, ou às vezes colocar ali mais massas e outros mais refinados, um arroz, uma batata doce, uma batata inglesa, entende? Fazer essas combinações. Esse é o feeling da nutrição, sabe? Esse é o gostoso de olhar para a nutrição. Porque às vezes você olha o alimento como vilão. É verdade. E na hora do cálculo, ninguém sabe o que eu tô passando ali naquela hora do cálculo. Mas é uma coisa tão gostosa e prazerosa. Você fala assim, nossa, olha só, eu vou colocar essa lasanha pro meu paciente nesse horário e vai caber certinho na minha caloria. Entende? É isso. É esse prazer. E falar, poxa, a pessoa vai ficar tão feliz quando ela comer isso. Então, essa sensação de prazer ao comer é o que a gente também tenta manter. Legal. Numa nutrição equilibrada. Não sei se isso responde aqui a questão da nossa disposição e ânimo, porque é tão, né? Se a gente fosse perguntar de nutrientes específicos, a gente estaria falando de zinco, a gente estaria falando de diversos outros nutrientes, né? Magnésio, enfim. Para pensar nessa disposição, nesse ânimo, melhorar a contração muscular, enfim, a gente ter mais aquele gás do dia a dia. Pensar mais em taurina, que são aminoácidos, entende? Mas pensar em carboidrato é extremamente importante para manter vigor, energia e disposição para fazer as coisas. Eu me recordo, inclusive, também naquela primeira consulta, né, que nós fizemos, e de fato eu passei a comer muito mais do que eu comia. Sim. Né? E eu lembro também que antes eu tomava alguns suplementos, tomava whey e tal. Eu ouvi falar, tomava por rumo, né? Porque sem orientação alguma. A pessoa fala, vai malhar na academia, tem que tomar whey. Então eu tomava whey. Sim. E aí eu lembro que você falou, não precisa tomar whey, porque já tem a quantidade de proteína na alimentação, tá jogando dinheiro fora. Exato. Né? Então, como que uma pessoa pode... Os que nos assistem, que não faz um acompanhamento nutricional, o que você pode dar de ideia, assim, para essas pessoas... ter uma noção mínima de alimentação no dia a dia? Alimentação mínima no dia a dia, essa orientação geral, eu acho que cada um já tem tido bastante, porque a gente tem muitas coisas na internet, né? Que te dão um direcionamento de que você precisa incluir mais frutas no seu dia a dia, mas não é incluir mais frutas comendo 3, 4 laranjas de uma única vez, por exemplo. É escolhendo pelo menos 3 a 4 frutas diferentes no seu dia e consumindo ela em horários diferentes também. Né? Tudo bem se quiser fazer uma salada de fruta, mas consumindo em prioritariamente horários diferentes, né? Para você ter essa oferta nutricional ali de forma mais contínua. A gente sabe hoje, e as pessoas veem isso também, eu tenho certeza que quem está assistindo vai concordar com isso, que a gente sabe que não basta só ir lá e parar de comer arroz, por exemplo. Hoje já caiu por terra essa questão. Né? Existem pessoas que ainda pregam isso, acreditam nisso e gostam de manter dessa forma, substituem o arroz por outro alimento, mas a gente já sabe que não precisa mais tirar o arroz. Eu preciso, na verdade, reduzir a quantidade do consumo daqueles alimentos que são prioritariamente aqueles que eu consumo a maior quantidade. Eu estou pensando em um estilo de vida com mais redução de peso corporal, manter um peso adequado, se eu não estou com nenhum objetivo esportivo, entende? Então, acrescentar ali carnes na rotina, mas não acrescentar exagero, deixar ele para consumir 3 vezes na semana. E por que a gente fala 3 vezes na semana? As pessoas sempre perguntam isso. E é engraçado porque a nossa recomendação de carne bovina para adultos, tá, saudáveis, é de 300 a 400 gramas no máximo por semana. Então, se você for fracionar essas 400, 300 gramas em bifinhos, você vai comer 3 bifes na semana, entende? Então, a gente está pensando aí numa porção de pelo menos 120 gramas, 100 gramas de carne por refeição. Sem exagero, claro. Então, a gente está pensando em ajuste. Então, incluir mais água dentro da rotina é extremamente importante. As pessoas já têm visto isso. Né? E hoje não está precisando mais chegar a um estado de doença, de problema, enfim, renal, pedra no rim, coisas nesse sentido que a gente sabe que são decorrentes aí de uma má ingestão hídrica, para conseguir finalmente ingerir aquela quantidade que é mais adequada. Então, pelo menos de 2 a 3 litros, poxa, eu acho que isso é uma recomendação muito vaga. Então, quanto seria o ideal? Pensar em mulheres aí consumindo de 30 a 35 ml por cada quilo de peso, aí vale a pena anotar. Legal. E os homens de 40 a 45 ml por cada quilo de peso. Quando você pensa num atleta, você já aumenta esses 45 para até 60 ml por cada quilo de peso, dependendo do tipo de esporte praticado. Por que isso? Porque ele perde muito mais Porque líquido ele tem uma perda muito maior, tanto de sais quanto de água.
E aí é um outro assunto, porque esse atleta, que não é nós, no dia a dia, às vezes, né? Que pratica ali o exercício físico, pratica um esporte, mas de forma moderada, intermediária, mantendo essa ingestão de 30 até 45 ml por cada quilo de peso de água, a gente está ingerindo em torno de 2 a 3 litros por dia. Percebe? Esse atleta, ele está ingerindo em torno de 4,5 para cima, até 6 litros de água. Isso. A gente está pensando em corredores, a gente está pensando em ciclistas. Só que eles estão consumindo mais alimentos e, naturalmente, eles estão consumindo mais substâncias que tenham mais sais minerais também. Porque não adianta você só tomar a água. Aí a hidratação desse público com 6 litros não é 6 litros de água. É pelo menos 4 a 5 litros de água e mais 1 litro e meio, pelo menos, de uma substância rica em sais minerais. Porque ele precisa repor. E quanto mais água você dá para o seu corpo, mais você também excreta nutriente. Acaba eliminando os sais minerais. Exato. Então, percebe? A gente está pensando em água e a gente está pensando em uma coisa levando a outra. Então, a água já é uma questão que as pessoas sabem que é saudável ingerir. Tá? Reduzir sal. Hoje todo mundo fala em reduzir sal, né? Até quem não falava antes fala. Reduzir frituras. Poxa, com o advento aí de panelas elétricas, por exemplo, as pessoas pararam de fritar. Raras são as exceções daquelas pessoas que ainda mantêm o hábito de fazer frituras em óleo. Hoje as pessoas já fazem assados, né? Esses assados nessas panelas elétricas, por exemplo, que reduzem aí a concentração de gordura do próprio alimento. Então, pensar nessas estratégias é pensar já em ter uma rotina um pouco mais saudável, né? Fazer aí restrições maiores de gorduras e óleos, não exceder em consumo de carboidratos simples como balas, doces e tudo mais, porque às vezes acontece no dia a dia, tá? Manter um consumo equilibrado de frutas no dia a dia também, e ingestão de água concomitante para um bom funcionamento intestinal, um bom balanço hídrico, né? Um bom balanço de hidratação do próprio corpo também. Então, são os pilares básicos, eu acho. E sono. E, se possível, treinar. Sono também é um fator muito importante, né? Exatamente. Então, não adianta, né, você dar atenção a um e esquecer dos outros, né? Do sono, o exercício físico que você citou também. Sim. Né? E nós falamos bastante no último episódio, né? Você que está nos assistindo aí, se não viu ainda, volte no episódio anterior aí, que foi justamente com um educador físico, né, e proprietário de uma academia, que inclusive é parceiro da Sabrina também, e falou bastante sobre a importância do exercício físico. Então, a gente observa que tem essa troca, porque ele citou bastante também a questão nutricional. Exato. Né? Então, o exercício, ele acaba, né, pedindo um pouco mais do corpo, né? Exigindo um pouco mais, então a gente tem que saber balancear isso. Com certeza. Outra coisa que eu queria te perguntar, Sabrina, curiosidade, assim, hoje em dia a gente vê falar muito aí na internet sobre alimentos inflamatórios, né? Questões inflamatórias, glúten, lactose e tal. Isso tudo é verdade mesmo? Tem alguns mitos aí? Porque alguns defendem, outros não. Tem essa guerra aí. Na sua visão, como que funciona isso? Pensando na questão inflamatória, glúten, lactose e tudo mais, são aí componentes de um alimento, né? A gente está pensando aí na parte proteica, a gente está pensando aí na parte carboidrato do alimento. Tudo isso está ali dentro por algum motivo, né? Então, a gente tem uma capacidade de digestão desses nutrientes que vai se perdendo ao longo do tempo. Então, é natural, nosso corpo vai envelhecendo naturalmente, a gente também reduz a produção de enzimas que vão fazer a digestão desses nutrientes. Há pessoas que já se desenvolvem, enquanto seres humanos, já com uma deficiência um pouco maior. E se a gente for pensar na questão como potencial inflamatório do seu corpo, ele só acontece de inflamar o seu corpo se a sua barreira intestinal já estiver um pouquinho mais permeável. Permitindo que esse nutriente maior, pouco digerível, entre ali e possa, então, né, ser absorvido pelo seu meio. Então, é uma célula diferente, é uma molécula diferente ali dentro que seu corpo não reconhece. Por isso pode gerar um processo inflamatório naquele indivíduo que tem ali uma deficiência maior de enzima para fazer a digestão, que tem uma permeabilidade intestinal maior. Então, são situações, Vitor. Por quê?
geralmente a gente acusa um alimento. Então, um dia o ovo era vilão. Sim. Agora, outro dia, o ovo é mocinho. Eu acredito que com glúten e lactose, isso nunca vai existir. Eles sempre vão ser os vilões, tá? Porque as pessoas apresentam sintomas desconfortáveis com o consumo deles, muitas vezes. Mas é sempre isso que eu busco direcionar ao paciente. Porque se você percebe que o consumo de lácteos realmente te incomoda muito, nós vamos suspender o máximo que pudermos e a gente vai deixar no máximo traços para isso, tá? Agora, se você tem uma alergia àquele nutriente, então, por exemplo, se eu tenho uma alergia, não é a lactose, mas é a proteína do leite, que é a caseína, entende? Então, a alergia é um processo muito mais, né, distante da intolerância. Intolerância significa que eu não tolero tanto, mas eu consigo ainda digerir um pouquinho ali, ó. Se entrar um pouquinho, dá certo. Mas se entrar muito, ao longo do dia, já vai ficar desconfortável. Se eu tô pensando num processo alérgico, eu já tô pensando nesse corpo, teoricamente, gerando um sinal maior, né? De inflamação e tudo mais. Aí, sim, a gente pode considerar um processo inflamatório. Agora, se eu for pensar no processo de intolerância, não. Então, eu acredito muito fiamente que pessoas que às vezes têm uma intolerância com grau mais leve, conseguem treinando esse meio, tá? Para conseguir tolerar um pouquinho mais de alguns volumes ao longo do dia. É igual um exercício, você vai desenvolvendo a musculatura ali para ter mais força e tal. A mesma coisa acontece com o sistema digestivo aí. Exatamente. Bacana, interessante. Exatamente. Isso. Então, é um meio treinável. A tendência é que a pessoa que se sente um pouquinho desconfortável, ela acaba cortando de vez. E aí pode piorar, porque, né? Sei lá, imagina a pessoa, por exemplo, tem um certo desconforto com glúten, não vai comer massa, trigo. Aí, de repente, faz uma viagem para a Itália. Complicou a situação, né? Tudo é massa aí. A pessoa só escolheu o destino errado. Pois é, né? Não vai conhecer a Itália, tem que ir para outro lugar. Exato, não vai poder degustar aquele alimento, porque qualquer coisinha já vai gerar aquele desconforto gigantesco. Por exemplo, eu não tomo leite. E já faz muito tempo, mas por escolha, tá? Eu não gosto de leite, então eu não consumo. É questão de paladar mesmo. Paladar. Eu não gosto de leite. Então, o quê? Faz mais de 10 anos, 15 anos que eu não tomo leite. Isso. Tá? Então, eu mas escolhi não tomar. Mas só o leite mesmo líquido ou também os derivados? Iogurte e queijo ainda acrescento de vez em quando. Mas não é uma coisa tão cotidiana. Por isso que eu sempre brinco que a minha dieta eu tenho que tentar adaptar o máximo possível para ainda manter os teores de proteína nos intervalos. Porque iogurte, por exemplo, queijo é coisa rápida para você comer ali. Entende? Então, eu não tomo porque eu não gosto. Mas se eu tomo, por exemplo, um whey protein concentrado, gera um desconforto gigantesco. Entende? Por quê? Porque eu tenho ali um teor de lactose que não chega a ser o mesmo que um copo de leite, mas está muito próximo. Entendi. Então, eu já fico bem desconfortável. Minha barriga distende, eu percebo mais produção de gases muito rápido. Então, eu fico mais desconfortável com aquele alimento. Entende? Mas não chega a ser uma intolerância. Entendi. Eu retirei totalmente da minha vida e quando eu estou acrescentando ali, porque iogurte e queijo não são coisas rotineiras no meu dia a dia. São esporádicos. Entende? Ah, poxa, hoje eu vou tomar um iogurte. Entende? Então, assim, essas coisas, quando você tira de uma forma muito drástica, igual você falou, eu tiro de uma maneira muito drástica. Quando eu acrescento, aquilo me gera um transtorno imenso. Por isso que, por exemplo, você sabia que mães que têm intolerância a lácteos ou a glúten, não estou falando de alergia. A alergia também acontece porque é necessário introduzir, mas é mais judiado para a mãe, sabe? Mas quando ela está grávida, ela está gestante, ela tem esses processos de intolerância, uma alergia, algo assim, é interessante que ela acrescente aquele alimento durante a gestação, para que ela não passe esse fator genético para a criança. Olha só que interessante. Para que a criança também receba esse nutriente ali dentro. Então, percebe, você vai gerar um transtorno para a mãe, para que a criança possa sentir aquilo também. Para que o bebê ali que está na sua plena formação não fique sem a ausência desse nutriente. Então, é complicado falar desse processo inflamatório, falar dessa questão alérgica, ou intolerância, porque há pessoas, como você falou, que acabam ali, tem o processo, sentem desconfortáveis e optam por tirar.
Dentro de uma dieta, eu lembro até que a gente também, no nosso processo, você falou que tinha bastante desconforto e a gente optou por uma proteína vegana. Sim, exatamente. Era o que eu ia te perguntar. Porque naquele momento eu não queria te gerar desconforto de introdução. Percebe? Eu não queria te gerar desconforto de introdução. Eu queria, primeiramente, que você conseguisse perceber quão flexível a gente consegue ser sem esse nutriente. Também. Mas que numa possibilidade, poxa, aqui a gente talvez pode acrescentar um pouquinho. Ah, dá para acrescentar. Então, beleza. Vamos tentar fazer um teste? Ah, tomei e não me senti mal. Então, a gente já sabe que essa quantidade não vai te incomodar. E aí, a gente vai fazendo o teste. Percebe? Então, eu coloquei 3 fatias de queijo no dia do meu paciente que é intolerante e coloquei ali 2 copos de leite de 200 ml. Pronto. O paciente já começou a passar mal e gerou desconforto. Então, eu já ultrapassei o limite tolerável para ele, que seria ali 300 microgramas da lactose. Percebe? E aí, se eu reduzo isso para uma fatia de queijo e um copo pequeno de 150 ml, ele já tolera super bem e passa um dia tranquilo. Mas introduzindo e mostrando para o intestino dele, mostrando para essas bactérias, mostrando para esse corpo que aquele nutriente ele tá ali. Então, pelo menos um pouquinho de enzima eu ainda preciso produzir, para não deixar esse corpo tão ocioso na produção dessa enzima, de hormônios e tudo mais. Entendi. Bacana. Você comentou em questão das frutas, né? Quando eu perguntei do pessoal que nos assiste aí, tentar fazer uma dieta um mínimo balanceada, né? O ideal é que procure um profissional nutricional, né? Um nutricionista aí para poder fazer essa adequação, porque como você falou, é muito individual, né, para cada um. Eu até me recordo, na época de faculdade, nós tivemos uma palestra com uma farmacêutica e ela comentou que o ideal seria que todos os remédios fossem manipulados, porque era específico para cada pessoa. Exato, a né? dose, tudo. Exato, né? E hoje a gente tem um padrão ali, geral, né? Nas farmácias, até por questão de custo, porque produzem em larga escala, né? Para facilitar isso, mas no organismo, às vezes, não reage da mesma forma, de um para outro, né? Às vezes precisava de um componente a mais, um a menos, e a nutrição é da mesma forma, né? E é algo mais simples da gente adequar. Exato. E aí, em relação às frutas, né, que você citou, a colocar algumas frutas ali no dia a dia, eu vi esses dias um recorte desses na internet. Eu não me recordo se era médico ou... Eu acho que ele não era de nutrição, mas ele era algum profissional da área da saúde. E ele comentou também que as frutas tinha que tomar um certo cuidado. Porque as pessoas às vezes falam que a fruta é saudável. E a pessoa come fruta pra valer. Mas aí tem a questão da frutose, que é o açúcar das frutas, né? Mais ou menos isso. Isso. Como que é essa questão da... Olha, Vitor, os 880 do ser humano, né? Uma hora, esse alimento é bom, então eu preciso comer até não querer mais. Isso é o que a gente ouve, inclusive, de diabético, sabia? Exatamente, era isso que eu ia citar. Que tem o meu avô, né, que ele é diabético, e aí ele entende isso, que fruta é saudável. Então, por exemplo, ele pega, se deixar, ele come um mamão inteiro, por exemplo. E ele adora fruta, né? Aí vai comer banana, come 2, 3. Exato. Né? Então, porque eles acham que o exagero daquele alimento vai causar um bem-estar, né? Porque, poxa vida, aquele alimento me causa bem. Então, eu não preciso restringir, eu posso comer o quanto eu quero comer. É natural, é fruta, tá tranquilo, comer à vontade. E tudo tem um equilíbrio, né? Se a gente for pensar nesse açúcar da fruta em si, as pessoas associam ele, já chegaram a associar, inclusive, com questões de cirrose hepática, né? Problemas hepáticos e tudo mais. E, na minha concepção, tá? Em tudo que eu estudo, que eu me atualizo, que eu gosto muito de buscar essa questão de conhecimento, mas num conhecimento mais pautado em ciência, né? E a gente sabe que esse açúcar, ele é muito bem digerido pelo teu organismo e ele é transformado em energia. E essa energia é transformada ali no fígado. Então, por isso que a gente associa esse consumo ali excessivo de frutas, o excesso de frutose, causando problemas hepáticos, problemas no fígado. E, na verdade, não é isso. Porque seu corpo é extremamente inteligente. A partir do momento que ele metaboliza aquele nutriente, tá? No caso, a frutose, todos os carboidratos que vierem ali, ele vai fazer o metabolismo disso e ele vai distribuir para regiões do seu corpo que precisem mais. Seu cérebro que está funcionando a 1000, entende? Teu músculo no momento de exercício, ou ele vai ficar ali armazenado mesmo para ser utilizado. O que geralmente pode acontecer é pessoas que já têm uma predisposição a desenvolver, né? Uma cirrose, enfim, doenças, patologias relacionadas ao fígado, por esse fígado já não conseguir fazer esse metabolismo tão bem.
Então é a mesma coisa. Creatina ou whey protein causa cálculo renal, doença renal? Já ouvi falar muito isso também. Hoje a gente usa o whey protein em paciente com doença renal, que esteja em hemodiálise, porque ele está depletando bastante, eu preciso repor. Entende? Então, se esse indivíduo ele não tem uma predisposição a desenvolver aquela patologia, ele vai consumir normalmente, isso não vai trazer risco. A mesma coisa quando a gente está pensando nas frutas. Então, na verdade, todo o excesso vai te causar um mal-estar. E os problemas que surgem com os excessos não é agora, são contínuos. E aí eu vi até uma questão de associação da pessoa fazer um comentário num dos posts falando sobre frutose, causando problemas hepáticos. Não tome mais suco de laranja, coisa nesse sentido, né? Bem sensacionalista. E a pessoa falando assim, não toma suco de laranja. Mas caipirinha pode, né? O álcool é bem mais danoso para o seu fígado do que o açúcar que está na fruta. Entende? Esse álcool ele vai ficar circulante durante um bom tempo. Se consumido ali acima de 30 gramas de álcool por dia, por exemplo, você já tem uma metabolização muito ruim desse fígado. Você já deixa esse fígado trabalhando sob essa metabolização até 3 dias. Você entende? Para conseguir metabolizar e tirar isso da sua corrente sanguínea que está circulante. Então, será que seria mais danoso eu consumir ali 3 laranjas ou tomar um copinho de 150 ml de caipirinha, um exemplo? Então, a pessoa, ela fala isso, sabe? Provocando aquela questão. Então, tá, você tá me dizendo que causa problema hepático. Mas e os outros vícios das pessoas? E o ar que você respira poluído? Que também passa pelo seu fígado. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, Vitor. O fígado é o órgão responsável por filtrar tudo. Por tudo que entra no nosso corpo. Tudo. Ah, mas é o pulmão. Não, mas o fígado, ele trabalha incessantemente para manter sua saúde vital. Por isso que a gente brinca que o fígado é algo vital, né? Então, esse processo de metabolização que acontece ali, acontece não só com o alimento que você está ingerindo, com o nutriente, com o líquido que você está ingerindo, com o ar que você está respirando, às vezes com uma substância que você inalou específica ou passou sobre a pele que foi absorvida. Então, tudo isso é metabolizado nesse órgão. Será que seu órgão não está com sobrecarga de tudo isso? Tabaco, tudo. Então, tudo passa pelo fígado. Eu tinha uma professora na pós que ela falava exatamente assim. Tudo vai passar pelo seu fígado. Você vai dar mais suco verde para ele? Pra quê? Com o intuito de fazer o fígado gerar um processo que ele deveria estar gerando? Entende? Ele já vai fazer isso. Se você quer auxiliar no metabolismo disso, o suco verde é interessante porque aumenta a citocromo P450. Então, que é aquela enzima ali que aumenta esse processo de metabolização. Mas será que é extremamente necessário você ficar tomando, por exemplo, outras coisas que vão estimular que ele funcione mais? Por exemplo, uma pessoa, às vezes, com uma cirrose, não sabe que tem, tá desconfortável para comer, tá achando que tá cheio, tá tendo enjoo, vai lá e toma chá de boldo. Boldo atua diretamente em fígado. Então, você vai oferecer algo que vai fazer estimular mais ainda esse órgão trabalhar, sendo que as células dele já estão sendo danificadas. Acaba gerando uma sobrecarga nele. Imagina, eu sempre falo isso, imagina seu carro, você andando com ele há 10 anos, sem fazer nenhum tipo de manutenção, a roda totalmente desbalanceada, tá? A maçaneta da porta quebrada. Imagina teu fígado desse jeito a longo prazo com os excessos que você está fazendo com ele. Tá? Aí imagina que você vem só e passa uma água, um paninho, dá uma limpadinha. É você colocando outras coisas para tentar eliminar a sujidade, aquilo que está ali, mas ele não está funcionando metabolicamente bem. Então, é sempre o que a gente fala, deixa o órgão trabalhar de forma adequada. Então, não pense, às vezes, que frutas, excesso de frutose vai causar algum mal-estar nesse sentido. Né? Tudo tem um limite. Então, nem muito, nem pouco. No limite. Por isso que é importante a gente calcular. Igual você falou, pegar as pessoas que já têm um conhecimento básico, já faz ali a sua conduta alimentar, já tem uma rotina bem estabelecida em relação à alimentação mais saudável, legal. Mas não tem resultado por quê? Porque o feeling do calcular ali, saber exatamente o que você precisa consumir, dividir isso ao longo do dia, a pessoa ainda não sabe.
Então, eu posso comer 4 laranjas no dia. Nossa, que bacana, eu não sabia disso, que a minha porção era 4 laranjas. Uhum. Porque a gente fica pautado, por exemplo, numa porção de fruta sendo uma fruta pequena. Uma fatia de fruta. Mas será que todo mundo precisa comer só uma fatia de fruta para compor uma porção dessa fruta no dia? Entendi. E o que diferencia isso? O que cada um pode, assim, comer um pouco mais, um pouco menos? Qual tipo de alimento para um, qual tipo para outra pessoa? É questão sei lá, se é homem, se é mulher, já muda um pouco o organismo, eu Já. acredito. Aí questão das atividades rotineiras, quem tem um dia a dia mais ativo, que acaba, né, gastando mais energias, isso influencia também. Quais outros fatores que influenciam nessa diferença desses cálculos? E é até uma coisa que a gente aprende na faculdade. Quando a gente entra na disciplina de cálculo de dieta mesmo, né? De cálculo nutricional, é um dos fatores que a gente interpreta ali dentro. Então, pensar que o sexo masculino e o sexo feminino já tem volumes calóricos diferentes, contabilizando em favor do organismo desse indivíduo. Então, a gente já entende naturalmente que na vida é injusto que o homem tenha mais massa muscular e a mulher tenha mais tecido gorduroso. Naturalmente, já isso. Naturalmente, tá? Para mudar isso aí é só de umas outras forminhas aí, né? Mas tudo bem, é dessa forma que a gente nasce. Pensei em homem e mulher, tá? Já tô pensando nessas identidades também fisiológicas e biológicas dessas pessoas, ok? Até a fase de crescimento desses dois indivíduos é diferente, pautado em volume calórico, para você ter uma noção. Então, já pensei nisso, pensei no fator de atividade física, já pensei exatamente na questão de idade, que também influencia muito. Então, eu não vou fazer o mesmo programa de alimentação para um indivíduo de 25 anos que eu faria, por exemplo, para um idoso de 65. É um perfil diferente. A recomendação de nutrientes para esse idoso é muito diferente da recomendação de nutrientes para aquele adolescente. Eu estou falando, por exemplo, assim, vamos imaginar que uma recomendação de vitamina D para um jovem de 25 anos seja em torno de 800 UI, que a gente mede em unidades internacionais, certo, tá? Para esse idoso seria 1.200. Nossa. Só para você ter uma noção, tá? Não tô falando em números corretos, sim. Adequados, porque também a cabeça da gente para tantos números é muito... Mas essas as diferenças que a gente tem. Então, você imagina, eu não consigo calcular uma mesma, igual a gente brinca até com a família, né? Vamos fazer uma dieta todo mundo junto. Não funciona. Mas cada um, dá para colocar o alimento da mesma forma. Pode ser o mesmo alimento, mas em quantidades diferentes. Em porções diferentes ao longo do dia. E muitas vezes, para alguma outra pessoa, você já não vai conseguir colocar aquela refeição naquele horário, por exemplo. Ela vai ter que pular aquela refeição, porque aquela refeição vai aumentar o volume calórico dela. Então, essas necessidades nutricionais, elas vão aí diferentes pela fase da vida do indivíduo, pela idade desse indivíduo, tá? Pensando no sexo desse indivíduo, no fator de atividade desse indivíduo, de alguma doença associada também, porque se houver aí já muda a conduta. É pensar em todo esse ciclo mesmo fisiológico do ser humano, em cada momento da vida dele. Legal. É bastante... bem minucioso, né? São muitos detalhes para poder... Mas é por isso que, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, você é nutricionista, atende uma criança. Não, eu sou nutricionista e a gente define o público. Porque você precisa já definir seu público. Então, meu público é adulto a partir dos 16 anos, por mais que ainda seja a fase de adolescente até os 19, né? Certo. Segundo o OMS. Mas é esse público dos 16 até a fase idosa. Esse é meu público. Pô, Sabrina, mas você não atende uma criança de 9 anos? Não, porque o cálculo dela é diferente, porque a necessidade é diferente, a metodologia precisa ser diferente, a minha abordagem com a criança tem que ser diferente. Entendi. Então, eu me preparei para esse público que tem uma compreensão sozinho de tudo. Certo. E essa diferença, curiosidade agora também, você falou até 16 anos, né? A partir dos 16. A partir dos 16. Então, até os 16 anos... ela tem uma diferença muito grande ali, provavelmente, né? Pelo que você comentou. E depois de uma idade mais avançada, essa diferença não passa a não ser tão grande? Ou em questão de nutrientes, vamos supor assim. Porque, vamos lá, do 0 aos 16 anos, você não enquadrou ali no seu perfil de público, porque, como você falou, é outra metodologia, outros cálculos, enfim.
Aí, se a gente pegar, depois tem muita coisa ainda pra frente, dos 16 até 79 anos lá, ou mais, né? Não tem, tipo assim, uma faixa depois que diferencia muito também, como você comentou. Você pega um jovem de 25 e um idoso lá de 65 anos, né? Então, a partir dos 60, por exemplo, muda Sim. também muita coisa ou muda menos do que o que muda para uma criança, por exemplo? Muda menos do que muda para criança, porque a estrutura alimentar seria basicamente a mesma. Tá? Mas, por exemplo, numa fase pré-escolar de uma criança, eu precisaria pensar muito mais aí na questão alimentar de energia e desenvolvimento, mas eu não levo tanto em consideração alguns nutrientes específicos. Então, vamos imaginar, eu não vou levar em consideração um zinco em grande quantidade. A caloria de, por exemplo, um pré-escolar vai até 800 quilocalorias no dia. Entende? É o máximo, é o teto. E aí você calcula isso de alimento, muitas vezes a criança não consegue comer. Percebe? Porque você ainda tem que ter essa percepção de... Então, eu falo, quando você define teu público, se eu tô pensando na fase adulta, na velhice ali, após os 60 anos de idade, começa a mudar um pouco mais do aspecto de paladar. Então, não fica tão 100% até esse público dos 59, tá? Porque esse público dos 59 ainda come muito bem. Agora, esse público dos 60, eu brinco que ele me desperta tanto amor também, porque ele já tem uma cultura alimentar, ele já tem uma via de regra, mas ele quer testar de vez em quando se você tá falando certo, mas ele não quer te dar um braço a torcer. Mas o método de avaliação nutricional dele, né, do estado nutricional, o método de propor essas refeições ao longo do dia, claro, com o cuidado do cálculo, é basicamente o mesmo. Entendi. Entende? Então eu falo, o que diferencia também, por exemplo, numa criança, eu vou fazer uma avaliação física numa criança. O que eu vou avaliar numa criança? Eu vou avaliar todas aquelas circunferências que a gente avaliou, por exemplo? Não. Eu não preciso de tudo aquilo. Entende? Então eu preciso de 2, 3 medidas só. Eu preciso só de medida de altura, de medida desse peso, porque eu vou classificar conforme outros cálculos. A IMC por altura, peso por idade, para verificar se dentro dessas linhas ele está com crescimento adequado, com peso aumentando de forma adequada para a idade dele. Já no adulto não, no adulto a gente usa o método de IMC, índice de massa corporal. Então fazendo a relação só altura e peso. E aí eu estou usando ali outras informações para calcular percentual de gordura, de massa muscular, coisa que eu não calculo na criança. Entendi. Eu não tenho essa necessidade, porque nesse momento não é extremamente importante para ele estar desenvolvendo mais massa muscular, mais gordura, não. Eu preciso avaliar se o crescimento dele está de forma adequada. Se o desenvolvimento dessa criança, porque às vezes ainda existem mães que falam, poxa, mas não está ganhando tanto peso. Mas olha, a alturinha dele está adequada, entende? Pro IMC, o pezinho dele tá adequado para a idade dele, então ele tá se desenvolvendo sim. O olhar tem que ser contínuo. Às vezes é até o contrário, né? Tem muito ainda dessa visão que você falou assim, não, tem que estar gordinho pra estar saudável, né? Gosta de pegar a criança cheinha ali, fofinha. Exato. Coisa de vó, né? E tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque tem um certo limite ali, eu acredito, né? Pra não extrapolar isso e acabar gerando problemas, né? Recente até passou na TV, eu não lembro qual programa, mas de uma criancinha que dá até dó da criança, né? Mas muito gordinha, obesa, criança com 4 anos de idade. Então, assim, é até difícil você imaginar, né? Como que chega com apenas 4 anos de idade e chegar naquele estado. A criança quase não conseguia andar, né? Então, assim, eu não sei se ele já vai muito além da nutrição também. Claro que pela reportagem dava para notar que tinha bastante erro ali. Né? Então, os pais queriam controlar um pouquinho, ficava muito com a avó queria agradar a criança, aí dava uma coisinha escondida ali para agradar. Então, essa questão, às vezes, de agradar, acaba piorando, né? Acaba dificultando mais a vida da criança futuramente. Exato. Então, às vezes, a criança chorar um pouquinho por querer alguma coisa ali, às vezes é melhor do que deixar ela muito à vontade, fazer o que quer e vai sofrer mais futuramente. Na verdade, ela já está sofrendo agora. Se você falou para mim que ela já está nesse estado, já está sofrendo agora, porque já reduziu mobilidade. Criança precisa brincar. Sim. Precisa desenvolver sua mobilidade, sua flexibilidade, sua inteligência geral, ela se dá exatamente pelo toque, né? Pelas coisas. É onde a gente descobre tudo. Essa criança, ela vai sair de casa para brincar? É igual eu estava brincando hoje com uma colega. Eu falei assim, nossa, a gente comia pra caramba, né? A gente comia muito quando criança. Eu não sei vocês, mas eu comia muito. Ainda mais depois do biotônico, né? Passamos por esse isso nome também.
Eu falava, é aí que você comia mesmo, porque a avó achava que você tava muito magrinha, te dava, você comia, mas você brincava tanto que não dava pra ver gordura corporal. Porque você brincava demais. E a avó falava... Não tinha tanta tela, né? Então as brincadeiras eram na rua, era num campinho, numa praça, numa quadra. Exatamente. Cheio de cicatriz depois, de tanto cair na rua. Então, a gente tinha uma vida muito ativa antes, tá? E desde sempre, essa questão que você falou, me voltou exatamente a questão da emoção voltada pra comida também. Que é uma coisa que na nutrição a gente tem que trabalhar, Vitor. Vai dizer que não. Poxa vida, eu adoro tomar cerveja. Volta e me ouço isso, paciente. Por que você gosta de tomar cerveja? Ah, eu tomo cerveja... Mas aí você pergunta assim, mas quando que você toma cerveja? Ah, eu tomo cerveja no sexta, no sábado e domingo. Tá, o que você faz na sexta? Ah, eu saio com os amigos. O que você faz no sábado? Eu jogo futebol. E eu saio pro happy hour com os amigos. Depois, no domingo, você faz o quê? Eu tô com a minha família. Então, tudo está remetendo a um estado emocional. Sim. Porque você está se conectando com pessoas, mas aquilo lá é seu veículo. Exatamente. Percebe? Então, a alimentação, ela tende a ser nosso veículo. Quando a avó te dá um docinho escondido da mãe, ela acha que aquilo vai te fazer feliz. Então, ela quer te ver sorrindo. Não é nem por maldade, ela quer te ver sorrindo. A intenção é boa, né? Como você falou, ela quer ver feliz, porém... Mas ela não compreende a longo prazo o que isso pode gerar para aquele indivíduo, né? Comer escondido, por exemplo, pode ser um ato de compulsão alimentar mais tarde. Sim. Como eu lido com essa comida? Ai, nossa, eu tenho pacientes, por exemplo, que falam assim, ai, segunda até quinta foi maravilhosa a dieta. Mas aí teve evento na sexta, sábado, domingo, não consegui me conter. Comi, porque eu tava muito feliz. Mas o que a felicidade tem a ver com exagero? Exatamente. Tem muitos fatores emocionais, né? Exato. Eu acho que a emoção é o que guia a nossa vida, na verdade, né? São os fatores emocionais. E às vezes a gente tenta usar do racional para justificar o que nós fizemos por emoção. Né? A verdade é essa. Se eu não me engano, o próprio Daniel Goleman fala um pouco mais sobre isso, né? E grandes estudiosos hoje de marketing usam isso para poder desenhar estratégias de vendas. Exato. Porque sabe disso, que nós tomamos decisões pela emoção, mas nós procuramos um meio racional para poder justificar aquilo que nós decidimos fazer. Exato. E se a gente não ter esses cuidados, né? Se a gente não tiver esses cuidados, a gente vai deixando o emocional nos conduzir aleatoriamente. Exatamente. Né? Então a gente acaba se perdendo nos nossos comportamentos. A questão do ambiente, né, que você falou, isso influencia totalmente também. Sim. Então, se a pessoa quer parar de beber, de fumar, de ter um hábito negativo, de comer demais, ela vai ter que mudar o ambiente dela. Vai. Né? Se é no happy hour, vamos mudar esse happy hour, vamos fazer, né, de alguma outra forma. Se não dá pra com aquela galera, vamos fazer com outra galera. Exato. Vamos com a galera que vai pra academia, né? Verdade. Porque teve uma época, né, que um dos meus hobbies foi pilotar motocicleta. Né? Então eu fiz amizade com os motociclistas da região tudo, e aí era aquela coisa, e era muito bacana, porque eu adoro, né, esse tipo de esporte. Só que aí eu comecei a perceber, e eu até desanimei um pouco desse hobby, porque o grupo que eu fui me envolvendo, né, a grande maioria dos motociclistas, os hobbies deles era fazer um passeio de moto e tomar cervejinha depois. Sim. Pô, já é uma coisa que não combina, né? Moto e álcool, né? Então você já ficava com aquele medo de ver um colega se acidentar. Exato. Né? Porque às vezes você saía para outra cidade, tomava um café da manhã, às vezes ficava até mais tarde, o cara tinha aquelas pessoas que não conseguia finalizar o dia se não tomar a cervejinha dele. Sim. Né? Alguns eram um pouco mais tranquilos, esperava chegar e tomar perto de casa. Sim. Mas nem todos tinham essa paciência. Então aí a gente tem que ir se adequando ao ambiente que a gente está também. Sim, né? Como eu preferi mudar um pouco o meu rumo, eu acabei saindo, até vendi a moto, falei, vamos para outra história agora. Então eu procurei outros hobbies. Sim. Né? Então, isso eu acho que o pessoal tem que tomar muito cuidado também, escolher bem os ambientes que frequenta, para poder ajudar no autodesenvolvimento. Exatamente. Eu acho que isso falta muito. Acho que quando você pesquisa, procura se conhecer, já ajuda em todos os aspectos, né? Exato. Aqui a gente fala muito de prosperidade. E aí tá ligado a tudo isso, né? Eu acho que o princípio básico é a pessoa se conhecer. Sim. Porque aí ela vai ter a consciência das emoções, do que leva ela a fazer, né? A ter determinados comportamentos, determinadas atitudes. E quando a gente fala em autoconhecimento, aí muitas pessoas criticam os livros chamados de autoajuda, né? Exatamente. Ainda tem muito essas críticas aí na internet, mas o autoconhecimento vai muito mais além do que isso.
Exato. né? Vai justamente você prestar atenção nas suas atitudes. Por que eu fiz tal coisa? Por que eu agi de determinada maneira em determinado momento? Mas aí é onde o livro realmente ajuda. Sabe por que ajuda? Porque se eu não estou refletindo sobre isso, e se eu não consigo me colocar do lado de quem olha para mim mesma, eu não consigo refletir sobre isso, eu não consigo melhorar. A partir do momento que eu não acredito que eu errei, ou que eu fiz algo que não foi conforme aquilo que era a minha conduta, percebe? Então, quando você faz a leitura, eu sempre brinco disso porque eu gosto muito de ler, você sabe disso. Legal. Então, quando eu faço a leitura, eu posso até saber aquilo que eu estava lendo. Mas eu li naquele ponto de vista do autor. Sim. E aí eu me ponho a refletir de uma forma mais adequada sobre aquilo. Exatamente. Isso é tão verdade que, às vezes, o mesmo livro, se você faz uma releitura, às vezes você gera insights diferentes. Exatamente. Então, quando eu falei isso é porque, tipo assim, existe algumas pessoas que é contra, né, esse termo autoajuda, né? Mas eu sou super a favor, inclusive eu leio muito também, né, esses livros, porque justamente isso que você falou, ela traz uma visão pra gente diferente, e por mais ser um conteúdo que você já saiba, né, ele te desperta ali de uma forma distinta, ou te relembra às vezes, porque às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba deixando a emoção nos conduzir, né, em alguns momentos, e aí a gente se perde. E aí, quando você lê, né, vê algum conteúdo, às vezes, né, agora com a internet também tem muito, e muita gente boa também compartilhando conteúdos, ensinando e tal. E aí a gente tem aquele estalinho novamente, né? Então traz a gente para a rota de novo. Exato. E é isso que a gente precisa, é sempre estar mantendo a rota. Direcionado, exatamente. E é igual você falou que é muito importante, não tem como eu mudar a minha realidade se eu ainda vivo com um círculo que compartilha dessa realidade anterior que eu não quero mais ter. Então, até uma frase que eu li, eu não sei parafrasear ela exatamente como estava escrita, mas ela diz assim: se você quer se desenvolver enquanto ser humano, não adianta você ficar ao lado de pessoas que só reclamam, que não fazem nada diferente e que continuam no mesmo lugar. Exatamente. Então, para você alcançar um resultado aqui na frente, você precisa muitas vezes abdicar do que você tem aqui atrás. Então, um passo à frente sempre vai deixar algo para trás. Né? Essa frase é uma frase que eu sempre ouvi. Sim. Um passo que você der à frente, então, eu hoje estou bem estabelecida enquanto profissional em Três Lagoas. Tá? Sou conhecida, enfim. Tenho meu público aqui. Mas eu quero me mudar para um outro estado. A partir do momento que eu dou esse passo para outro estado, eu deixei toda a minha carreira que eu construí aqui, para reconstruí-la em outro lugar de uma forma diferente. Exato. Então, isso tudo envolve muito também os hábitos alimentares, porque todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Né? Essa é a verdade. E isso dói, né? Porque a gente sabe. Eu brinco que Deus perdoa, fazendo ali um adendo a algo santo, mas brincando aqui. Deus perdoa quando você não sabe. Mas quando você sabe, tem conhecimento, não adianta. Entende? Então, encostei aqui, você tava com gripe e nós estamos no mesmo ambiente. Eu sabia que você estava gripado, mas eu preferi ficar no mesmo ambiente fechado, sob ar-condicionado com você. Sim. Eu sabia que eu ia pegar gripe também. Exatamente. Porque é um vírus, está no ar. Percebe? Agora, quando eu estou aqui no ambiente, eu até brinco. Você fala, nossa, tá com uma dorzinha de garganta. Mas eu tô bem, não peguei gripe, não. Parece que é até Porque o nosso emocional também faz isso. Sim, também faz a modificação, né, de células, de funcionamento dessas células do nosso corpo. Então, estar ao lado de pessoas que cultivam do mesmo objetivo também vão te auxiliar a chegar no seu objetivo. Muito. Facilita. Já ouviu aquela frase? Mas eu não consigo nunca estabelecer e ser dessa forma, porque meu marido não faz também. Você mora junto com a pessoa. Você vive ali um tempo muito grande perto dela. Se ela for comer pizza e você não pode comer pizza, você vai ficar só olhando ela comer pizza ou você vai ter ali um pouco mais de disciplina? Percebe? Para não comer a pizza e comer o seu alimento. Então, isso também é uma questão influenciável, né? E é isso que às vezes impede as pessoas de chegarem ali. Ou por falta de apoio, ou por estarem ali num ambiente que não está conduzindo aquilo que ela gostaria. Sim. E aí você volta aos velhos hábitos. E na nutrição isso é frustrante. Porque você perde um resultado, você acaba retrocedendo um pouquinho, e aí você tem que ter muito mais foco e disciplina para você reconquistar e chegar um pouco mais além do que você estava.
como tudo na nossa vida, eu falo, a alimentação é um processo contínuo. Por isso que eu brinco quando a pessoa chega pra mim e fala assim, eu quero que você me faz emagrecer 6 quilos até tal dia. Eu não faço você emagrecer. Quem faz isso é você. Eu te conduzo com o meu conhecimento e a minha expertise, né? Dá as ferramentas, né? Eu dou as ferramentas necessárias, eu ajusto pra você tudo, eu te explico como é o processo, eu te acompanho nesse processo, eu te dou a mão e falo, olha, vamos junto? Então eu tô aqui pra qualquer coisa, manda uma mensagem. Poxa, mas tá, você exagerou tanto assim? Será que foi tão maléfico pensar nisso? Será que a gente, né, não consegue aliviar um pouquinho esse estresse porque comeu esse alimento nesse dia? Não é isso que vai te fazer ganhar peso. É a continuidade disso. Então amanhã a gente tá pronta pra outra? Então vamos voltar ao ritmo, vamos, eu quero foto. Entende? Eu quero ver você fazendo. Vamos, você posta pra mim? Posto, então tá bom. Então vamos lá, vamos manter. Eu brinco, é um serviço ali, né, de você gerar também esse entusiasmo na pessoa de forma contínua e gerar uma motivação um pouco mais contínua. Pra você dizer, olha, eu estou aqui também do teu lado. Mas quando eu não estiver mais, você tem que manter. Porque a gente tá junto nesse processo, mas eu tô te auxiliando, tô te fazendo esse cuidado todo nutricional que você tá, né, botando em prática hoje, mas quem bota em prática é você. Então, se você sair e comer tudo diferente, em volumes muito maiores, eu não sou responsável por isso. A responsabilidade é sua. A decisão sempre vai ser da pessoa, né? Exato. Então, assim, isso vale a pena perder um pouquinho? Ou não? Esse dia de prazer valeu a pena. Então, amanhã eu volto ao meu ritmo, mantenho o processo, mas eu tô conquistando aquilo que eu realmente quero, tô me proporcionando. Porque é isso também que frustra as pessoas na nutrição. Ah, eu fui com a nutricionista, não deu certo. Não deu certo por causa da nutricionista, não deu certo porque eu não tive disciplina suficiente. Sim. E aquele foco, porque dói ter foco. Sim. Dói ter disciplina. São mudanças de hábitos, né? E aí é difícil quando a gente vai mudar hábito. E uma dificuldade também é que às vezes a pessoa quer excluir o hábito, né? E o hábito não dá pra você eliminar, você tem que substituir por outro. Exato. Né? E se torna muito mais fácil. E às vezes também porque a pessoa quer ser muito radical, como você colocou. Né? As pessoas param, vou tirar o arroz, vou cortar o açúcar. Mas aí ela acaba descontando em outra coisa. Exato. Né? De nada adianta, às vezes, ela cortar o açúcar e aí vai comer 4 pães lá de manhã, à tarde tem outro lanchinho e mais bolo e tal, e aí acaba, né, descompensando da mesma forma, talvez até pior. Exatamente. Às vezes vai lá e coloca mais pastinha de amendoim, mais doce de leite na dieta, mas olha, eu tirei o açúcar, eu tirei tal alimento, mas eu estou compensando com outra coisa que também tá me gerando esse volume, né, esse mesmo volume. E radicalismo nunca funcionou por muito tempo. Eu sempre brinco isso, porque até ser radical, às vezes, você consegue um resultado maravilhoso. Nossa senhora, eu preciso de ser radical. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala isso. Nossa, quantas vezes eu ouvi essa semana. Eu preciso que seja radical. A pessoa não tá falando aquilo de coração. Na verdade, ela precisa ser pressionada por uma coisa que ela procrastina. Entende? E ela espera que o outro faça isso por ela. Eu brinco que eu acabo estudando até essa questão psicológica do meu paciente nesse sentido. Não sou psicóloga, longe disso, mas eu gosto de estudar esse comportamento dele na minha frente. Porque depois, na próxima vez que a gente for conversar de novo, eu vou usar isso. Entende? Com essa tendência de poder gerar nele exatamente esse desconforto de pensar. Pera lá, mas se é uma responsabilidade minha, por que eu tô colocando nela? Por que eu quero... Porque quando a pessoa fala assim, você precisa ser radical comigo, Sabrina, não pode me soltar tanto. Ué, por que eu não posso? Por que te assusta tanto ter liberdade pra se alimentar? E conseguir resultado com isso? Percebe? Interessante, né? Porque é interessante pensar, por que a pessoa pensa nesse jeito? Ah, eu não posso... Olha, eu não posso comer doce. Mas você gosta? Ah, eu gosto. Tá. Mas não coloca nada com doce na minha dieta. É que daí também entra aquela questão, que às vezes um pouquinho pode ser o gatilho pra ela, né, se disparar ali e perder o controle. Exato. Mas aí numa situação dessa, a pessoa se coloca em situações que vai ter o docinho sempre. Sempre vai ter. Ela vai numa festinha, vai na casa de um amigo, sempre vai ter alguma coisa. E né? aí como que ela manda mensagem depois? É verdade. Nutri, eu exagerei. De novo. Mas amanhã eu volto. Quando volta ainda é bom.
Né? Eu vejo também, às vezes, pessoas desanimar muito fácil, Exato. né? Por conta de um erro. E isso também acontece em diversas áreas, né? A pessoa errou em determinado ponto, pô, ela já joga tudo fora. Não. Né? E às vezes não é assim, é o que você falou, pô, errou hoje, volta amanhã, trabalha mais um período ali. Exato. A vida é assim, a gente tem pequenos erros no decorrer da caminhada, né? Muda a estratégia. Exato. Meu pai sempre dizia isso. Ele falava, se você errou nesse caminho desse jeito, não continue trilhando esse mesmo caminho desse jeito. Mude a estratégia. Mude o caminho se for necessário, mas melhore. Entende? Não desista, não desanime. Tá triste? Tá bom, deita lá no sofá, vai assistir um filminho. Come um pouquinho, entendeu? Pode até comer um docinho naquela hora. Mas depois, toma um banho, arregaça as mangas e fala, nossa, eu preciso planejar já minha semana também, pra não errar mais tanto. Então, errei hoje, me perdoei, legal, tchau. Amanhã vai ser diferente. E aí eu continuo, mas não amanhã vai ser diferente e eu volto no erro no final do dia porque eu tô cansado. Sim. Porque esse que é o desafio. E isso é autoconhecimento. E na nutrição, no esporte, você tem que ter autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Você tem que conhecer quais são os seus limites, quais são as suas proficiências, né? O que você faz de melhor, como você faz aquilo melhor. E você tem que pensar exatamente o seguinte, se isso aqui pode me pegar de calça curta, né? Que nem diria nossos pais. Se isso pode me pegar desprevenido e pode me gerar uma compulsão, então eu não vou ter perto de mim. Mas eu preciso fortalecer mentalmente para que quando tiver, eu não ataque tudo. Entende? Eu brinco sempre isso com as pessoas ao meu redor. É um segredo de nutricionista. Brincadeira. Eu gosto muito de coxinha. E eu tô falando de salgado. Eu não estou falando de coxinha de galinha, eu estou falando de salgado. E eu brinco que quando eu vou pra São Paulo, ai, que delícia comer aquela coxinha do PH, tá? Mas eu gosto tanto que eu exagerava. Eu brinco assim, em todas as festinhas que eu ia quando eu era adolescente, eu lembro disso. Nossa, eu entrava no salgado ali, ficava e todo mundo chamando pra brincar, ou fazer alguma coisa, ou socializar, e eu tava comendo, porque aquilo me dava tanto prazer que eu queria comer tanto aquilo. E depois eu passava mal e gerava esse efeito purgatório por culpa. Percebe? Acabava deixando de ser prazeroso. Deixava de ser prazeroso. Então eu brinco assim, hoje, Sabrina, você vai ver Sabrina comendo coxinha quantas vezes ali por ano, eu brinco? Pelo menos umas 3, 4. Porque hoje eu sento, eu realmente, se eu tô com muita vontade, eu não vou deixar de comer. Ah, mas você é nutricionista, você tá comendo um negócio frito, faz uma coxinha fit. Não, eu quero aquela coxinha. O restante do meu dia foi lindo, a minha vida tá sendo linda, eu tô conseguindo controlar todo o restante. Por que que eu vou me submeter a fazer uma receita diferente se aquela que me agrada? Então eu vou lá, consumo essa coxinha lindamente. Ó, dá até água na boca. Mas não é uma coisa que eu fico assim, consumo hoje, amanhã, nesse próximo final de semana eu vou procurar de novo. Não. Minha mente esqueceu. Exato. Olha, eu nesse momento tava tão gostoso, que bom. Eu matei minha vontade. Tchau. Entende? Então é saber botar esses limites e não gerar tanta continuidade nessas coisas. E gerar todo esse processo de autoconhecimento também, né? Para que você possa, como você falou, prosperar naquele objetivo que você tá também se plantando a fazer, né? Se propondo. Sim, no nosso último bate-papo aqui com o Carlos, nós citamos também muito os atletas de fisiculturismo. Né? As bodybuilders aí e tal. E são assim, acho que os caras, falando em questão de nutrição e treinamento, de exercício físico, eu acho que são os caras mais disciplinados, né? Porque, na verdade, isso mesmo, né? Porque é a elite ali, né? Os caras estão competindo ali, é a elite. E essa disciplina que a gente tem que tentar absorver um pouco. Né? E eu lembro que eu citei um pouquinho também de um desses competidores, até no outro episódio eu não consegui lembrar o nome dele. Eu vejo a imagem, mas como eu sou mais visual, eu não consigo lembrar o nome dele. Mas é um ex-militar que compete fisiculturismo, é bem avançado aí, compete em Mr. Olímpia e tal. E ele num bate-papo com outra pessoa, o cara ofereceu uma batatinha frita pra ele, sabe? Aquelas fininhas ali e tal. E aí ele falou, não vou comer. Aí o cara mas você vai comer uma batatinha, não vai estragar o seu shape. A gente tá num bate-papo, ele falou, não, eu sei que não vai estragar o meu shape, né? Eu posso comer e sei que não vai influenciar no meu shape. Porém, vai influenciar na minha mentalidade. Né? Eu não vou abrir essa porta, então deixa isso pra lá. Exato. Que aí é um público muito mais restrito também, né? E aí eu sempre faço até, igual você falou, é admirável essa disciplina. Eu acho lindo também.
Eu acho lindo eu virar para um paciente que tá fazendo uma fase de booking, né? A gente tá ali junto e tá confiando no meu trabalho. Eu brinco assim, mesmo a nutricionista sendo desse tamanhozinho, você tá confiando no trabalho? Confio, com certeza confio, na profissionalismo e tudo mais, tá? E a gente fazendo ali uma fase de booking, a pessoa assim, ó, a gente vai ajustar um conteúdo de 4.500 quilocalorias aqui, nessa primeira fase, tá? Que é a fase mais... Mas a gente vai fazer periodizações dentro desse período conforme você for adaptando o seu treino. Por quê? Porque você vai subir no palco só ano que vem. Então, a gente vai fazer periodizações para que a gente deixe esse shape mais definido. Então, tá. Então, a gente vai primeiro numa fase onde a gente vai ter um ganho maior de força, um ganho maior de massa muscular. Com isso, vai aumentar a gordura. Só que a gente vai tentar fazer de uma forma limpa, que é o mais desafiador. Porque você não vai ficar comendo pizza, comer um monte de consideradas anarquias aí, né? Do dia a dia. Então, você coloca isso tudo de refeição pro paciente e ele te manda mensagem. Ou, às vezes, o familiar que te vê, às vezes, no consultório, em algum lugar, fala assim, nossa, mas ele não sai nem pra comer pizza com a gente. Porque ele faz a refeição dele e antes só vai acompanhar. Percebe? Olha que disciplina... E que força, e que foco, porque isso é foco. Quando você foca num objetivo, você não tem nada ao seu lado que te faz despertar para uma outra coisa que não o seu objetivo. Então, você vai até lá, até conquistar ele. E eu brinco que esse público é o público mais legal também. Sabe por quê? Porque ele já tem o conhecimento, porque ele pesquisa muito na internet, ele ouve muita coisa a respeito do assunto, tá? E ele te testa, para ver até onde vai o seu conhecimento também, se você realmente pode auxiliá-lo, aí depois ele confia. Aí a partir do momento que ele confia no seu profissionalismo, no seu conhecimento, te direcionando, mas o cara faz qualquer coisa em relação à alimentação para ele conseguir chegar ali. Então, se for preciso, ele bate 3, 4 ovos ali junto com um copo de leite para fazer aquela gemada daquele jeito para ele tomar, se for necessário naquele horário. Então, você não precisa ficar idealizando uma dietinha bonitinha, gostosinha para ele. Ele quer comer para ter o resultado. Então, ele não quer aquela coisinha bonitinha só para seguir. Entende? Isso é muito legal que você citou, quando ele tem esse foco, né? O foco tá no resultado. Tá no resultado. Então, ele suporta o processo. Exatamente. O que às vezes a gente erra é que a gente não tem um foco, né, determinado ali para poder passar por esse período, porque o processo é difícil. É desafiador. É desafiador, vai mudar muita coisa, né? Então gera desconforto, né? E é ruim às vezes você ficar desconfortável, né? Ninguém gosta. Porém, é isso que gera evolução e crescimento, né? Exato. Toda vez que a gente vai desenvolver em qualquer área, né, você vai fazer alguma coisa desconfortável. Exato. Ele não tá priorizando prazer. Exatamente. Né? Igual eu falo assim, existe a diferença entre o fisiculturista, o esportista mesmo, nato, atleta, e nós, réis mortais. Sim, tem muita diferença. Nós também procuramos um momento de socializar com a comida, de sentir prazer com a comida. Diferente desse público que não tá nem aí pra isso naquele momento. Ele até pensa naquilo, porque quando você vai ver alguns vídeos dessas pessoas falando, nossa senhora, mas como eu queria comer determinada coisa, nossa, como eu amo esse alimento, e como... não pode fazer aquilo, não pode sair daquela linha, igual você falou, uma batatinha não vai estragar meu shape, mas pode mudar o meu paladar e o meu comportamento frente ao restante dessas batatinhas que estão ali, e isso vai estragar o meu físico, minha conquista, os 5 anos, 6 anos que eu fiquei ali fielmente treinando muito, cuidando muito da minha alimentação, investindo muito dinheiro na minha alimentação, porque o cara investe muito dinheiro, né? Para conseguir isso que ele quer, com essa determinação, ele não vai dispensar. Diferente da gente, que às vezes está ali, a gente quer um pouquinho de prazer com aquele alimento também, então a gente quer uma coisa mais flexível. E tá tudo bem, né? Então eu falo, existem momentos e momentos. E esse é um público que ele tá... Ele não dispensa os pequenos resultados, mas para ele o resultado maior, que é o foco, né? Então, é o objetivo da pessoa chegar naquilo lá. Isso é admirável, isso é muito bonito. Demais. Eu respeito bastante essa pessoa. Ah, sim, eu admiro muito, muito, porque os caras chegarem naquele nível, né? A disciplina, o foco, a clareza que ele tem do processo que ele tem que seguir ali é de uma forma brutal. Exato. E os caras não saem da linha em nenhum momento. Então, eu lembro que eu acompanhei, acho que é o último Olímpia aí um pouquinho,
Né? E por curiosidade mesmo, justamente por conta disso, né? Porque eu falei, pô, né? Os caras, pra chegar num físico desse, os caras fazem coisas extremas ali. Exato. E eu lembro que um deles, o americano lá, esqueço o nome dele, Christian Bumstead, né? Algo assim. E ele saiu da casa dele. Eu não tava ficando nem com a esposa e com a filha dele. Ele foi pra um lugar que ele tinha uma casa no campo lá e ficou só ele e o treinador. Sim. Só ele, pra não ter distração alguma. Exatamente. Então o foco é realmente total naquilo, né? Porque ele não queria perder o posto dele, que ele já tá acho que uns 3 anos lá em primeiro lugar, e ele viu que o último, teve um brasileiro que bateu muito na beira ali, e ele falou, opa, não posso perder o timing aqui. Então é isso quando a gente tem essa mentalidade, né, de foco, tem essa clareza, né? Inclusive um dos escritores que eu gosto bastante, que foi o que me despertou para essas questões de autodesenvolvimento, foi o Napoleon Hill, né? Eu li um livro dele que faz alguns anos, que é A Lei do Sucesso. Não pode falar muito, senão entrega a idade. Eu já não ligo com isso muito, não. E daqui a pouco já tá começando a aparecer os fios de cabelos brancos na barba, então já fica difícil esconder, então, né? São os fios da experiência, meu Brasil. Né? Mas é intencional, eu tava descolorindo, que é estilo agora. Né? E o Napoleon Hill, ele fala muito disso, né? Que ele é um jornalista que ele passou 22 anos estudando as pessoas de sucesso. Então ele dedicou boa parte da vida dele a descobrir por que as pessoas conseguiam um nível de sucesso muito elevado. E a pessoa que encomendou essa pesquisa foi Andrew Carnegie, que é um magnata do aço, foi o cara que popularizou o aço e era um cara que era órfão, né? Os pais mortos na guerra. Sim. Ele foi adotado por uma família americana lá e tal, e o cara assim que era muito improvável. E o cara conseguiu ser, eu acho que se for listar os mais ricos do mundo até hoje, o cara tava tipo ali em 4º, 5º lugar. Sim. Né? Perdia lá pro Rei Salomão, Rockefeller, que era da mesma época dele ali, que era um pouquinho à frente dele, e alguns outros aí mais antigos. Então ele mesmo ficou curioso, falou, pô, por que eu, com toda dificuldade, consegui fazer tudo isso? Sim. Né? Inclusive é um dos fundadores da maioria das faculdades dos Estados Unidos. E por que muita gente com muito mais chance não conseguiu construir nada? Ou às vezes muito pouco. E aí ele conheceu o Napoleon Hill, que era um jornalista, né, muito proeminente lá, e aí ele encomendou, né, patrocinou essa pesquisa dele e abriu as portas também com networking, que ele conhecia toda a galera de maior sucesso. E eles não considerou sucesso só questão financeira. Que aí é o que é parecido com o nosso podcast aqui, né? Sim. Que prosperidade vai muito além de dinheiro. Né? Então ele considerou ali pessoas que tinham uma boa estrutura familiar, que tinham uma saúde, né, adequada, uma qualidade de vida bacana. Sim. E outros fatores. E ele desenvolveu ali 16 leis que ele chamou do sucesso. Sim. E uma dessas leis, a primeira lei, na verdade, é o foco. Né? Ter o propósito definido, ter clareza naquilo que você quer. Então é o que a gente estava comentando dos atletas, né? Os caras conseguem suportar porque ele está com foco total naquilo ali. Exato. Né? Então, as dificuldades no meio do caminho é balela, tira de letra. Exatamente. Né? Então, quando a gente, e no dia a dia, se a gente parar para pensar, algumas coisas que nós conquistamos também foi assim. Sim. Né? Eu lembro a primeira empresa que eu montei, eu não tinha metade do dinheiro que eu precisava para montar, mas eu falei, eu vou montar esse negócio. Né? Então você faz um esforço, tira um pouquinho ali, você abdica de algumas coisas que você queria para poder você construir aquilo que é um foco maior. Exato. Que é o seu foco no momento. Então a nossa vida é feita de escolhas, né? Como você falou pouquinho antes. E a gente tem que ir escolhendo e trabalhando para poder alcançar, né, esse desenvolvimento. E isso serve para todas as áreas. Sim. Eu queria te perguntar uma curiosidade também aqui. Eu me recordei agora, como eu acabo pesquisando um pouco também e vou ficando, né, curioso com alguns temas que surgem da internet. E um tema que tem se falado muito recentemente também é a questão do jejum. Sim. Então, né, como que você vê isso nessa parte nutricional? Porque também tem os que falam que não é legal e já tem outros que defendem a unhas e dentes ali a questão do jejum. E aí tem questão de jejum intermitente e tal, e tantas outras coisas. Na sua visão, como que funciona isso? Realmente surte efeito, dá resultado ou não? Depende do público, depende para que a pessoa está buscando? Como que é o seu entendimento nisso? Toda estratégia, na verdade, ela vai gerar algum resultado para você.
Toda estratégia alimentar, seja uma redução de carboidratos na dieta, um aumento de proteínas, um aumento de gorduras, ou se você vai fazer um jejum intermitente, por exemplo, isso depende do teu propósito ali também, no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Né? Qual que é o público que está procurando, por exemplo, um jejum intermitente? Porque às vezes a gente também vê, né? Como a questão de vários assuntos discriminados, tanto assuntos voltado para o público leigo, falando quanto o jejum é interessante, quanto essas áreas também que a gente estuda, né? Artigos científicos demonstrando os benefícios do jejum intermitente, por exemplo, em diversas patologias. Então, o que a gente está pensando? Se eu sou um atleta, não é interessante fazer um jejum, concorda comigo? Sim, sim. Primeiro que eu já tenho um gasto, eu já tenho uma produção maior de corpos cetônicos, né? Eu tenho um gasto maior de energia, eu já tenho um consumo maior desse combustível. Se eu sou uma pessoa obesa, sedentária, tá? Muitas vezes, preciso fazer um ajuste do meu estilo de vida. Estou ali com uma pressão arterial descompensada, tem algumas outras patologias crônicas associadas a isso. Seria interessante eu ajustar um jejum? Seria. Preciso fazer um jejum de 24 ou até 48 horas? Não necessariamente nesse protocolo, porque a gente hoje tem vários protocolos de jejum, né? Tem protocolos que começam de 12, 16 horas, que é o que a gente geralmente vê nos artigos, a partir de 16 horas de jejum, para você ter realmente o efeito. Muitos estudos também antes eram feitos, né? Até hoje são feitos mais em ratos de laboratório do que em pessoas em si, porque pessoas é difícil de manipular, né? É difícil de você controlar esse resultado, esse ambiente. Já no animal ali você consegue controlar o ambiente, controlar esse efeito todo daquilo que ele está consumindo e do que ele não está consumindo e dosar isso em substância sanguínea depois. E a gente sabe que isso pode produzir um efeito mais antioxidante. Isso pode aumentar uma termogênese ali no sentido de consumo de gordura realmente, né? Para expor essa gordura ali. A gente sabe que pode degradar um pouco mais esse carboidrato. Então, o seu corpo ele vai reagindo a esse jejum de uma maneira mais específica para queimar isso que está em sobra ali no seu corpo. Porque o jejum intermitente nada mais é do que um período em jejum e um outro período alimentado. Então, o que você escolhe no seu pós-jejum, que é o interessante, que é o importante. Entendi. Então, eu vou terminar meu jejum, mas eu vou lá comer uma pizza. Porque aí eu bato todas as minhas calorias. Não necessariamente. Então, você precisa escolher melhor. Se eu estou fazendo jejum intermitente, é porque eu quero ter um efeito mais antioxidante no meu corpo, tá? Muitas vezes funciona para emagrecimento, porque esse também é um dos focos, né, dessa estratégia. Mas eu preciso adequar dentro de um período muito restrito do meu tempo alimentado a minha porção de carboidrato, de proteína e de gordura. Porque não é uma estratégia que eu vou fazer déficit nesses nutrientes. Eu vou manter esses nutrientes, mas eu vou permanecer mais tempo não alimentado. Entendi. Percebe? Como que funciona exatamente? Agora eu fiquei mais curioso ainda. Né? Porque pelo que eu entendi aqui, me corrija se eu estiver errado. Né? Vamos supor, se eu fosse fazer, no meu caso, um exemplo, né? Sim. Se eu fosse fazer um jejum intermitente e eu tenho lá que consumir, sei lá, nem lembro as ideias. Lembra mais ou menos quando era a quantidade de calorias que eu tinha que consumir lá ou não? Depende, que momento? Sei lá, no último momento, para ficar mais fácil aí, que eu não lembro de nenhum. No último momento a gente tinha planejado em torno de 1.800 a 1.900 quilocalorias. 1.900 calorias, tá. Então, se eu fizer o jejum intermitente, eu fico lá um período médio de 16 horas. Um exemplo. Sem alimentar, exemplo isso. E aí eu tenho que bater nesse outro período ali, nas outras 8 horas que me resta do dia. Eu teria que bater as mesmas 1.900 calorias? Não. Aí você faz um déficit calórico. Porque você não vai conseguir, talvez, às vezes, dentro dessas 8 horas, dependendo do horário que você inicia e do horário que você finaliza o jejum. Essa janela vai ser bem curta para consumir tudo isso. Exato. De calorias. Porque imagina, eu peguei ali, comecei meu jejum 4 horas da tarde. Calculei para mim, porque eu não fiz Kumon. Que horas que termina esse jejum? Às 16, se for fazer às 16 horas? A partir das 16 horas. Ajuda dos universitários. O Bruno que é bom de matemática aí, Bruno. Já correu, né? Vamos contar então. 4 horas, começou, você falou às 16?
Já deu 12 horas ali, né? 4 da manhã. Um exemplo, é isso, né? Tô errada? Aí já... Até às 10. 10 horas da manhã. Então, você tem das 10... Menos 8, na verdade. Era 16 horas, né? Isso. Vamos imaginar que você vá ali... das 10 da manhã, um exemplo, começar suas refeições. E aí, você tem uma janela das 10 até as próximas 4 horas de novo. Porque você vai reajustar esse jejum. Porque eu tenho o processo de fazer esse jejum durante 3 dias seguidos... E dos outros dias eu também ajustar esse conteúdo alimentar sem o jejum, percebe? Então eu também estou periodizando a alimentação, ou eu faço o jejum de forma mais contínua, mesmo que ele seja intermitente ali. Percebe? Então você tem 2 faces de trabalhar com esse processo de jejum. Ou você periodiza para você conseguir aumentar o suporte proteico dessa pessoa, ou você, igual os modelos tradicionais, né, que a gente vê em estudo, você faz essas 16 horas e se alimenta no restante do seu horário. Então, dependendo do horário que você propôs iniciar, às vezes você vai ter um tempo muito curto para consumir suas refeições. Se eu começo às 10, vamos colocar um exemplo, que você come um lanchinho às 10, meio-dia você vai almoçar, tá? Ali umas 3 horas você vai terminar sua última refeição, porque 4 horas você já vai entrar de novo em jejum. Então, você comeu 3 refeições no dia. No que eu tinha programado, por exemplo, em 1.900, que você precisa de pelo menos 4 a 5 para conseguir distribuir bem. Você vai aumentar tanto assim o volume calórico dessa pessoa? Não é a intenção. Porque senão esse jejum não vai ser tão interessante. O jejum, ele vem para ser um déficit calórico. Entendi. Entendeu? Um processo de déficit calórico para esse indivíduo. Para que ele perca essa guarda. Eu esqueci a palavra, gente. Esse armazenamento. Olha lá, Victor, me ajuda, pelo amor de Deus. Esse armazenamento de energia. O objetivo não é armazenar energia, é usar a energia que já tem lá dentro. Entendi. Percebe? É igual um low carb, por exemplo, também. O objetivo é usar a energia que você já tem. Não é ficar acrescentando mais. É dar oferecer um substrato um pouco menor em volume para que o teu corpo se readeque e adapte o metabolismo dele àquilo. Aquela menor oferta alimentar. Então, o objetivo tanto dessas estratégias de restrição alimentar, porque é uma estratégia que se enquadra em restrição alimentar, é exatamente você gerar uma adaptação metabólica frente à falta e não ao consumo realmente daquilo que você precisaria. Então, você sempre faz uma restrição calórica um pouco maior. E aí também é uma estratégia que é muito difícil você adequar proteína para uma pessoa. Por quê? Imagine você consumindo, vamos pensar que são as 1.900 quilocalorias. Se eu te der de carboidrato em 3 refeições 1.900, você come tranquilamente. Você vai ficar cheio, mas digere rápido. Agora, você imagina fazendo isso de proteína. Entendi. Imagina que você deveria consumir mais ou menos uns 600 gramas de carne. Seria fracionado ao longo desse dia, sem colocar whey protein, nada. Porque numa estratégia dessa, você pode usar um whey protein para a pessoa, que é mais biodisponível, enfim, né? Metaboliza assim mais fácil, reconhece mais rápido. Mas imagina você colocando isso de comida para a pessoa. A pessoa não vai conseguir fazer um processo digestório adequado. Então, isso também vai interferir o foco principal daquele jejum. Entende? Que seria a produção insulínica mudada, que seria exatamente essa adaptação também endócrina de forma adequada. Entendi. E em questão de longevidade, se a gente for falar em longevidade, como que entra a questão alimentar, nutricional? Longevidade? É tudo que todo mundo quer, né? Exatamente. É porque eu lembrei disso também, porque nós também conversamos isso com o Carlos, e ele até citou, alguns assuntos você vai ter que conversar com a nutricionista, que ela é mais adequada para falar sobre isso. Sim. Porque ele até falou, mesmo na questão do exercício físico, né? Esses atletas que a gente comentou um pouco aqui também, ele falou assim, eles não são modelos de longevidade. Não. Falou pelo contrário. Esses caras acabam não tendo uma vida tão longa assim. Né? Porque eles estão trabalhando ao extremo, né? Estão levando o corpo deles ali a níveis, né, muito acima do normal. E em questão alimentar, né? Quais estratégias que são mais adequadas para quem quer ter mais longevidade, mais qualidade de vida? Porque eu também vi muito falando do jejum intermitente nessas questões. Sim. Né? Porque a sua renovação celular é muito mais intensa quando você não tem excesso para fazer metabolismo. Interessante isso. É um dos
não seria um viés, mas é uma das questões muito mencionadas nesses estudos, quando fala na questão de renovação celular, enfim. Porque quando você tem uma restrição, naturalmente o seu corpo ele tende a gerar uma produção mais adequada. Imagine você que produz testosterona todos os dias. Tá? Numa quantidade muito boa ali, até 3, né, microgramas ali por dia, que é um volume que te mantém com todos os traços masculinos. Aí você imagina quando você tá colocando a mais isso no seu corpo. É a técnica da xícara, né? Uhum. Uma hora vai começar... Você vai colocando água até uma hora começar a cair essa água. Então, o teu corpo, ele entende que, né? Ele não precisa mais se sacrificar mais para produzir tanto assim. Porque há uma oferta externa. Por isso que a gente ganha peso. Porque a gente consome muito mais do que aquilo que a gente realmente precisa. Então, se a gente for pensar em estratégia de jejum e longevidade associado, a gente está pensando numa estratégia que você consuma um volume menor de alimento. Que você vai consumir, às vezes, o que o seu corpo realmente precisaria naquele momento. Entendi. E aí você não usa uma estratégia dessa pro resto da vida. Porque jejum também é pontual. Você não vai usar isso pro resto da sua vida porque você não vai conseguir fazer as adequações que você precisa de nutrientes ao longo da sua vida. Mas você vai ter aprendido, pelo menos, a adequar esse consumo alimentar de uma maneira mais equilibrada. Coma pouco. Se exercite de forma moderada. Entende? Sorria mais. Então, isso são coisas que a gente até... Eu vejo muito isso em alguns vídeos, às vezes, que eu estou vendo a respeito desses assuntos. Olha como é simples pensar em longevidade. Eu estou pensando em não cometer exageros. E quem que é que não comete exageros? Uhum. Todo mundo está fadado a cometer exageros, principalmente exageros alimentares, por conta daquela questão emocional que a gente falou no início. Sim. Então, nós... automaticamente desequilibrados emocionalmente, a gente também comete exageros alimentares, isso vira uma bola de neve, a gente não pratica nenhum esporte e isso vai girando de uma forma negativa. Então, pensar em longevidade, pensar em um bem-estar futuro, Vitor, porque a gente pensa muito aqui. E não é aqui que é o problema, é lá na frente. Ah, mas se eu comer todo dia esse alimento, isso vai me fazer mal agora? Não, isso vai te fazer mal daqui 6, 7, 8, 10 anos. E isso é interessante. Então, longevidade porque é isso. Às vezes esse processo. Às vezes a pessoa acaba querendo isso muito rápido, né? Como você falou que às vezes muitos pacientes já chegam assim pra você, né? Querendo, vamos ser radical, né? E ela às vezes não entende que o que fez ela chegar naquele nível, que ela precisa desse radicalismo, que ela quer isso agora, não foi... 1 dia, 2, 1 semana, 1 mês, talvez nem 1 ano. Foi uma né? vida. Foi um período muito longo ali de hábitos ruins que construiu aquilo ali. Exato. E aí esse processo para inverter acaba sendo também um longo período para ela poder readequar os hábitos e ver esse resultado, né? Exato. Então não tem essas coisas mágicas. E às vezes muitos caem em armadilhas aí que acaba gerando mais problemas, né? E agora com a internet aí, que né, todo mundo publica o que quer, Sim. a gente vê muito. Esses dias mesmo eu vi alguma coisa, né? Sei lá, tem as pílulas mágicas aí de emagrecimento, Sim. tem tal coisa aí para poder ganhar massa rápido, né? E até mesmo questões, né, hormonais, né? Eu vejo o pessoal agora, né, usando muito disso de artifício assim para criar massa rápido, para ter definição muito rápido, para emagrecer tudo muito rápido. E aí acaba perdendo a questão da longevidade, né? Que não seria o mais interessante ter uma vida com qualidade, ter uma vida mais longeva, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes para não querer a coisa muito rápido e acabar comprometendo a própria vida até e a saúde. E aí é por isso que as pessoas usam esses ganchos de desejo nas pessoas. E é muito fácil você usar o gancho de desejo. Meu avô, ele sempre falava da seguinte forma, tá? Meu avô, ele faleceu com 78 anos e ele faleceu de um infarto. Ele já havia tido 4 infartos anteriores a esse. E descobriu recentemente, né, antes de falecer, fez até um tratamento que ele estava com câncer de próstata. Mas era uma pessoa inabalável, tá? Fazia caminhada, mas não tá com dor no quadril? Não, mas se eu ficar parado aí que eu vou ter dor, ele falava. Eu não posso parar, senão o meu corpo ele vai entender que eu parei. E eu não quero que ele entenda isso, eu quero que ele entenda que eu estou em movimento, sabe? Nas palavras dele era isso que ele expressava. E ele sempre falava isso, ele falava, coma com prazer.
se exercite, faça alguma coisa que você gosta ali. Ele falou, eu gosto de ser útil para as pessoas. Então, isso me dá mais prazer. E foi um idoso de olhos azuis, o homem mais lindo da minha vida. De olhos azuis, tá? Cabelo já grisalho. Não estava totalmente branco com essa idade ali, né? Com seus 68, 78 por aí, 73 anos. E ele não estava com uma dificuldade de cognição nenhuma, sabe? É uma pessoa extremamente sóbria para tudo, para tomar decisão, para conversar, para dialogar, para fazer as coisas todas. E eu brinco que sempre, até no frio, eu ia para Birigui e eu falava, vamos caminhar? Vamos correr? Ele falava, vamos. E aí a pessoa falava assim atrás dele, não, mas você tá com dor, Cleuton. Pelo amor de Deus, você tava reclamando de dor o dia inteiro, tomou até analgésico por causa dessa dor. Eu falei, exatamente, se eu tivesse correndo, não estava desse jeito. Olha só. Então é melhor eu aliviar a dor dessa maneira do que eu continuar sentado me queixando dessa dor. E aí eu falo, se não tivesse tantas patologias acometidas a vida dessa pessoa, porque assim, para gerar um trauma no coração nesse sentido, dele ter infartos, né? Veias ali que se entupiram. Não foi sozinho, né? Foi muitas coisinhas ao longo da vida, né? Que eram consideradas muito saudáveis antes e que hoje já não eram mais tanto por conta dessas pessoas mais nativas. E se não fosse essas questões, acredito eu que hoje ele estaria aí correndo junto com as pessoas, sabe? Fazendo essas competições de corrida, se entrosando nesses grupos, estando junto com pessoas que fazem isso, sabe? Que fazem porque ele gostava. Ele gostava de estar ali, ele gostava de tomar o cálice de vinho dele. Então, assim, ele exagerava. Mas ele tinha essa consciência. Eu não preciso exagerar, né? Então, eu falo, ter a consciência de manter uma pauta mais controlada, de tudo que você for fazer, esse é o segredo e a chave para a longevidade. Não vai existir nunca uma suplementação que vai fazer isso por você se você não mudar os seus hábitos. A chave para a longevidade, acredito eu, que seja exatamente essa mudança reflexiva sobre o que você quer, sobre como você está hoje, sobre quais são os hábitos que te fazem chegar mais próximo dessa longevidade, né? Ter longevidade, perdão. Ter longevidade não é você só envelhecer ali e falar, nossa, que legal, eu consigo andar até a casa dos meus filhos. Não. É você ter saúde, bem-estar, né? Não precisar dos cuidados básicos que um ser humano consegue se colocar a fazer. O ideal é longevidade com qualidade de vida, com né? qualidade, de nada exatamente. adianta a pessoa chegar lá em 90 anos e mal consegue andar, né? Não tá com a cognição, né, plena, então acaba sendo mais difícil para a pessoa. Sim. Né? Na época dos meus mais ou menos 14, 15 anos, eu nadava, né? E eu competia. E todo dia que eu nadava, era toda quarta-feira. Eu consigo lembrar o dia da semana. Tinha uma senhora que ela sempre estava na piscina com a gente. Fizesse chuva, fizesse sol. Porque o nosso treino não era interrompido se tivesse chuva. A gente continuava treinando, marcando tempo, enfim. Fazendo todos os nados, revezamentos e tudo mais. E essa senhora era uma japonesa. E toda vez que a gente pulava na piscina, que a gente ia marcar nosso tempo, ela nadava junto. Olha só. Com a gente. Eu falava, não é possível, eu devo estar nadando muito devagar. Não é possível, meu Deus. Ela nadava junto. E ela ia, voltava. Se você fizesse um nado de 25 metros sob a água, sem respirar em apneia, ela fazia a mesma coisa. Quando a gente foi, por curiosidade, perguntar para a treinadora quantos anos aquela senhora tinha, ela disse que aquela senhora tinha 92 anos. Olha só, impressionante. Eu falei, meu Deus, eu quero estar assim aos meus 92. E não era uma pessoa que andava com dificuldade, sabe? Você percebia que ela tinha mais mobilidade corporal, porque ela se aquecia antes de entrar na piscina. Então, às vezes até a gente pulava ali o aquecimento, saía já nadando pra poder fazer. Ela não, ela se aquecia antes, ela entrava devagar. Então, o primeiro passo dela até a piscina era devagar, ela molhava os pés, aí ela entrava na piscina. Molhava a nuca, molhava o corpo, tudo, mas com a toquinha dela ia nadar. Então, percebe? É uma pessoa que para chegar nesse ponto,
ela tem um ritmo alimentar, ela tem um ritmo de prática diária das suas atividades muito equilibrado. Né? Não é simplesmente exageros, não é ficar sentada no sofá por muito tempo, por mais que seu corpo precise de repouso e descanso também. Mas ela deve ter uma tríade bem adequada, né? Ah, com certeza. De alimentação, sono, treino. E é impressionante, né, você ver esses casos assim. Eu admiro muito também, porque é o que a gente comentou aqui, não é do dia pra noite. Então, para ela chegar a 92 anos, com essa disposição, essa capacidade física, né? Sim. De competir com vocês, ela é bem mais jovem. Não, a gente devia nadar muito mais. Então, é como você comentou, aí a pessoa mais jovem do lado fica até envergonhada, né? Fala, poxa, né? Que humilhação, Pois é. meu Deus. Então, ela construiu isso durante um período longo ali. Sim. Né? E é isso que a gente tem que estar sempre atento. Hoje a gente tem atletas, por exemplo, de CrossFit, atletas brasileiras. Eu esqueci o nome dela. Ela mostra o estilo de vida dela hoje, ela mostra fotos de antes dela realmente assumir essa questão de cuidado integral com ela mesma. Ela tinha excesso de peso, era uma pessoa com mais dificuldade de mobilidade, entende? Tava envelhecendo já, então tava chegando próximo ali aos seus 59 anos, 60 anos. E isso começou a preocupar ela. E ela fala muito disso no Instagram, enfim, nas mídias sociais dela, né? Que ela decidiu fazer essa mudança de estilo de vida não só para ter o shape que ela tem hoje, porque o shape dela é invejável para uma mulher na idade dela. Invejável, né? E ela fala muito disso hoje, da constância que ela tem. Desde que ela se propôs a isso, tanto na alimentação, o cuidado alimentar que ela tem, e o cuidado com a atividade física também, e o sono dela, por mais que ela viva nas redes sociais, ela faça muita propaganda, já está patrocinada por um monte de coisa, né, que quer ela, por exemplo, tênis, que quer ela fazendo a propaganda do tênis. Então, coisas nesse sentido que incentivam as pessoas de certa forma, né? Talvez eu não consiga chegar no shape daquele, mas eu preciso chegar mais próximo daquilo. Entende? Ou eu preciso seguir mais ainda os passos dessa pessoa para tentar ter um ritmo de vida um pouco melhor. E é muito legal quando tem essas referências, né? Sim. Acho bacana quando as pessoas compartilham e mostram isso, porque mostra para as demais pessoas que é possível. Porque às vezes a gente tem essa trava mental, né? Pô, mas é difícil e tal, mas eu já tenho minhas atividades rotineiras do dia a dia, né? Sim. Já trabalho um pouco pesado, não vou fazer mais exercício, é muito corrido, não dá para cuidar da alimentação, ter toda essa atenção. E dá. Né? A gente sempre vê pessoas que conseguem encaixar e conseguem se adequar. E é aquela questão, não, mas tá bom do jeito que tá, eu tô feliz desse jeito, né? Mas eu tô feliz desse jeito, mas eu não consigo levantar do sofá pra brincar com meu filho, eu não consigo, né, fazer coisas que são básicas sem cansar, sem me cansar, sem gerar aquele desconforto. Então, talvez esse 1% que você precise melhorar, talvez não seja isso. Você não precisa chegar no corpo daquela pessoa. Mas algumas mudanças pequenas que você faça ali já não melhora um pouco mais? Sua disposição, seu ânimo, né, sua vitalidade. Então é exatamente isso. É a proposta. Bacana. Sabrina, pra gente caminhar pro final do nosso papo aqui, você quer deixar algum recado pro pessoal? Alguma fala sua? O que você deixa de ensinamento aqui da sua carreira nutricional? E eu também quero propor um desafio pra você. Diga. Vamos lá. O desafio primeiro, então? O desafio primeiro. Então vamos lá. Quem sabe me inspira. Ah, legal, vamos lá. No nosso último episódio aqui, com o Carlos, conhecido, amigo seu e tal. Verdade, longa data. Nós lançamos um desafio que é o seguinte. Justamente para essa questão que a gente falou, de mostrar para as pessoas que é possível ter uma mudança sem muito radicalismo. Perfeito. Então a gente lançou um desafio dele fazer um acompanhamento, como ele é o expert dessa área de exercício físico, né? Sim. O educador físico, comigo e com o Bruno, que é o nosso videomaker aqui. Sim. Por quê? O nosso físico é um pouco diferente. Sim. Né? O Bruno tá um pouquinho acima do peso e eu tô, acho que, abaixo do que eu precisava de massa muscular. Né? Então a gente vai mostrar para os dois públicos que é possível construir massa muscular, né? De uma forma tranquila, sem exagero, sem loucuras, e que o Bruno vai conseguir diminuir o percentual de gordura ali num determinado período. Né? Se eu não me engano, ele citou aqui, acho que 90 dias, Bruno, foi isso? 12 semanas, 12 né? semanas, é isso mesmo. Dá 90 dias. 90 dias. Isso, né? É mais ou menos, é por aí mesmo.
E o Carlos tem essa metodologia dos 90 dias mesmo. Ah, legal. Já, ele falou que já é um uma tempo... estratégia que... exatamente. Ele falou que é um tempo bem tranquilo, né, de conseguir adequar, sem fazer loucuras e tal, e ter uma transformação legal. Sim. E aí a nossa proposta para você topa entrar nesse desafio com a gente e ajudar a gente com essa parte nutricional? Topo, A gente já tem um certeza. fera aqui na parte de exercício físico, né? Agora a gente precisa desse apoio nutricional. Com certeza, vai ser um prazer, eu topo sim. Ah, maravilha. Aí, Bruno. Vamos mostrar para as pessoas que a gente consegue. A gente Legal. consegue fazer isso sem ficar fazendo radicalismo. Bacana. E a ideia é justamente isso, inspirar as outras pessoas também e mostrar que com o acompanhamento nutricional, com a Sim. pessoa que entende do assunto, com o educador físico que entende muito bem do assunto, facilita muito esse desafio. Né? Facilita e direciona de uma forma segura, eu diria. Sim. Então, é não sair fazendo qualquer coisa de forma muito, né, irresponsável, brinco. E Porque, às aleatório, vezes, né? Exatamente. Você consegue ter um direcionamento mais afinco, porque aquela pessoa, ela sabe exatamente o que ela tá te falando. E o foco não é gerar prejuízo para a pessoa, com certeza. É gerar mais sucesso, mais melhoria daquele físico, da composição corporal, mais felicidade com isso, porque melhora a autoestima. E saúde. No final de tudo, você só queria saúde. Exatamente. E você conseguiu melhorar todo o resto. É isso mesmo. Saúde e qualidade de vida, né? Exato. Até comentei com o Carlos, falei, cara, né, eu não quero ter uma mudança abrupta de shape e tal. Tudo bem que é legal, né? Quero ter um físico bacana, sim. Mas o principal hoje em dia, né? Até que eu conversei contigo, né? Naquela época que a gente fez a avaliação, já tem um tempinho aí, Sim. né? E por conta dessa correria no dia a dia, eu acabei não dando muita atenção. Mas na verdade não é só a correria, a gente acaba descuidando e saindo do foco, né? A gente vai aprendendo isso também. Tem algumas coisas que a gente vai falando, que nós vamos falando, que vai doendo na gente. Na também. gente mesmo, fala, poxa, eu falei isso daqui e serviu pra mim mesmo. Exato, meu autoaprendizado. Exatamente. Nós somos seres humanos, né? Então é normal que isso aconteça. Sim. E então, estamos fechados para Com esse certeza. desafio. Então, galera, acompanha aí a gente no Prospera Cast, que a gente vai estar mostrando todo esse desenvolvimento, como vai ser o decorrer da avaliação nutricional com a Sabrina, com o Carlos, né, os exercícios diários, a alimentação diária também. Eu e o Bruno, né? Vai aparecer aí nos vídeos para vocês, vão conhecer o Brunão aí. E também siga nas mídias da Sabrina, né? Qual que é? Deixa aí pra gente o seu Instagram, não sei se tem alguma outra mídia que você usa que possa compartilhar para o pessoal também. Atualmente eu uso mais o Instagram. Preciso me Legal. atualizar melhor em outras mídias sociais, né? Mas, por enquanto, é @nutri.Sabrina Macedo. Bem facinho de achar. Nutri.Sabrina Macedo. Siga lá, nutricionista Sabrina. Quero deixar aqui também o meu agradecimento aos patrocinadores do Prospera Cast, o Estúdio Cast, que é esse espaço onde nós fazemos as nossas transmissões e as nossas gravações dos podcasts. A Ari Designer, que é o nosso patrocinador master, que ajudou em toda a montagem, estrutura, papel de parede, papelaria. A Saborear Sorvetes, uma das nossas patrocinadoras também. Tá aqui também a Sabrina Macedo, que é essa que falou hoje, deu uma aula aqui pra gente sobre nutrição. E deixa eu ver só se eu esqueci alguém aqui, mas eu acredito que eu falei de todos. Prospera Treinamentos, a empresa de treinamentos que traz muitos ensinamentos desde a área de gestão, finanças, empreendedorismo e demais cursos. Em breve vocês terão muitas novidades aí na Prospera Treinamentos. Então sigam aí nas mídias sociais, Sabrina Macedo, e em breve vai vir muitas novidades aí. Acompanha lá nos nossos canais, YouTube, curte, ativa o sininho que vai vir muita coisa boa por aí ainda. Valeu, galera, até mais. A fala da Sabrina. Eu tô com pressa aqui, parece, né? Sabrina pensou? Deu tempo de pensar aí? Eu acho que deu. Vamos lá, deixa um recadinho aí pro pessoal pra gente finalizar. Não é nem um pensamento de grandes pensadores, mas eu diria o seguinte: antes de instituir qualquer radicalismo na sua rotina, principalmente na alimentar, que é minha área de trabalho, procure exatamente identificar quais são o que mais te gera dificuldade para atingir o seu resultado. Busca isso com muita sabedoria e pergunta a si mesmo se esse é o caminho que você quer seguir nesse momento, porque você tem que estar muito seguro para poder atingir seu resultado. Uma hora que começa, a gente nunca mais para. Então, cuide de você, cuide da sua alimentação, cuide da sua vida de uma maneira geral. Equilíbrio, saúde, qualidade de vida é a chave para tudo. Bacana, resumiu muito bem. Obrigado, Sabrina. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.